Galera, tudo bom? Vejam só, rolaram pesquisas aí esses dias, saiu o Datafolha mostra ainda o Lula vencendo no primeiro turno, a despeito de um pequeno avanço do Bolsonaro, né? O Bolsonaro subiu 2, 3 pontinhos, teve uma queda grande na sua rejeição e um aumento na sua aprovação, muita decorrência, como vocês sabem, dessa política suicida, tanto que a PEC, chama PEC Kamikaze, que permitiu isso, de injetar dinheiro na economia, sair comprando gente, aumentando auxílio, derrubando na marretada o preço dos combustíveis. Isso vai dar merda em algum momento, a gente já sabe, vai dar merda em 1º de janeiro de 2023, mas não vamos tratar especificamente desse detalhe, vamos fazer uma coisa que eu prometi pra vocês. Eu vou fazer um vídeo comentando como será o provável, hoje, governo Lula. Eu não vou fazer isso baseado apenas nas minhas opiniões, eu vou fazer isso também baseado numa entrevista que um especialista, um consultor da Eurasia Group, tá, o Christian Garman, deu para o estado de São Paulo. Porque ele deu uma entrevista muito interessante, comentando sobre como estão os governos de esquerda na América Latina, o porquê tantos governos de esquerda estão, enfim, se impondo agora no nosso continente, e se eles vão ter sucesso ou não, tá? Ele vai numa linha muito parecida comigo. É bem difícil eu costumar, vamos dizer, citar outros analistas políticos, porque é raro encontrar analista bom. Só que esse cara da Eurásia, ele previu o impeachment da Dilma, tá? Viu o drama que estava sendo. Ele também previu a ascensão e vitória do Jair Bolsonaro, uns 6, 7 meses antes das eleições. Então, ele tem algum crédito na praça, tá? E qual é a tese desse Christian, que é a tese que eu também acredito? Olha só, muita gente está confundindo o fenômeno de agora com o fenômeno do começo deste novo milênio, que foi a ascensão de vários governos de esquerda na China, na América Latina. Você teve os Kirchner na Argentina, você teve o Lula aqui no Brasil, você teve o Chaves, aí você teve o Evo Morales, você teve vários governos, você teve a Bachelet no Chile, e aí eles pegaram naquele período da primeira década o boom das commodities, China puxando muita matéria-prima, a própria Índia também estava puxando, começou a ter crescimento de 2 dígitos. E aí, cara, eles começaram a comprar commodities daqui e isso criou uma nova classe média, fez com que pessoas começassem a ascender, porque muito dinheiro entrou, o governo também teve políticas de distributivismo, tal, crescimento econômico, algum tipo de melhora na vida das pessoas, e aí as pessoas acreditaram que a vida delas estava melhor e elas se estabilizaram como uma classe média baixa, uma nova classe média baixa. Aqui no Brasil ainda tivemos a bancarização, as pessoas passaram a ter contas em banco e tal. Então isso foi muito louco. O que aconteceu com o Brasil e com toda a América Latina foi que nesse período reformas não foram feitas e como eram governos de esquerda, eles simplesmente tacaram mão no populismo. Eram governos também extremamente corruptos, arcaicos, não fizeram reformas que tornassem esses países competitivos, e aí a partir de 2010 todo mundo saiu quebrando e a América Latina está quebrada até agora. Então o que acontece, né? A tese desse analista da Eurásia é, olha só, o Covid e essas crises na última década acentuaram um sentimento antissistema e, portanto, como haviam governos mais de centro e de direita na América Latina, esses governos eles estão caindo nesse clima antissistema e aí estão ascendendo quem estava na melhor posição para questionar eles, que era a esquerda. Então caiu Piñera no Chile, entrou o Boric, que é tipo um Boulos chileno, caiu o Macri lá na Argentina, entrou o Fernandes, que é ligado aos Kirchner, e vai provavelmente cair o Bolsonaro aqui para a entrada do Lula, tá? Não tô citando Colômbia, outros países assim, o Chile também, o Peru também teve essa substituição, então tá tendo um processo de troca e a esquerda tá entrando, entrou um radical, por exemplo, na Colômbia, tá? Então a Colômbia vai passar por vários apuros, mas o que esse consultor prevê, e assim, eu tô indo muito na linha dele também, eu gostei da visão do cara, é que essa esquerda não poderá fazer muito. Tá? E eis o drama do Lula também. Por diversas razões, a esquerda não tem mais um momento histórico, econômico, igual a gente teve há 20 anos atrás. 20 anos atrás, a China estava empinando e puxando commodity. Agora o cenário não é mais esse. A China cresce menos do que ela já crescia e ela já está puxando essas commodities desses países no limite. As commodities estão com o preço lá no alto, e mesmo assim esses países não estão crescendo mais. É como se todos os países da América Latina tivessem apostado nessa fórmula, não ganharam competitividade, a produtividade da sua população não aumentou, ficou todo mundo viciado num modelo agroexportador, exportador de matéria-prima, via de regra, e aí, cara, ficou todo mundo preso e não consegue, não tem como, as economias estão dependentes como se fosse de uma droga disso. A China não é trouxa, ela tá procurando matérias-primas também em outros países, o continente africano é a nova fronteira, na própria Eurásia, eles estão fazendo investimentos enormes ali, onde tem também o mercado consumidor, e aqui não tem industrialização e lá tem. Então, assim, a situação é uma situação precária e não há melhora fácil no horizonte. Então, os governos entram
prometendo mágica, com suas perspectivas antissistema e também de melhorar a vida dos mais pobres, e eles não entregam. E pior, a vida piora muito. Fernandes entrou, falou, não, esse arroxo do Macri tá destruindo tudo aqui, o que aconteceu? Nada. Destruição econômica. A Argentina tá pior. O Boric entrou, a aprovação dele, assim, alguns meses já é menor que a do Bolsonaro. Vai acontecer a mesma coisa em todos os outros países e vai acontecer a mesma coisa no Brasil, tá? A situação do Brasil só não está de colapso porque nesse instante o Bolsonaro simplesmente jogou o teto de gastos para as cucuias e tá torrando dinheiro para se reeleger, mas não vai conseguir manter isso no ano que vem. E aí vai acontecer com o Lula? O Lula vai ter que manter o auxílio emergencial de R$600, senão a própria base eleitoral dele vai ficar puta. A gente não vai ter espaço fiscal para isso. Então o Lula ele vai aumentar os juros lá para cima. E aí vai quebrar a economia, os setores mais produtivos da economia. Então, o que o Lula tem para fazer? Qual é a margem que esse cara tem de ação? É mínima. O Lula, no fundo, sabe que ele tem um baita de um problemão na mão. Pode ser que pinte um novo boom de crescimento econômico? Será? Será? O mundo inteiro está em crise. Os Estados Unidos estão apontando também para uma recessão. E, novamente, nós não temos muito a oferecer ao mundo do que nós já oferecemos. O Brasil não está tendo um surto de startup, o Brasil não está tendo uma reindustrialização, não está tendo nada. E é pior, certos fundamentos que deram um pouquinho de competitividade pra gente, como por exemplo as reformas feitas no governo Temer, elas já começaram a ser derrubadas no Bolsonaro e serão derrubadas ao longo do governo Lula, até uma questão uma questão simbólica. E eu prevejo também que o governo Lula ele fará muitas concessões à esquerda, até porque, percebam, a esquerda brasileira que vai assumir o poder, ela vai exigir do Lula compromissos com pautas históricas deles e que eles não façam tantas concessões como fizeram nos primeiros governos do Lula e nos governos da Dilma, até pro Lula manter o discurso e a fé do seu enorme público, porque eles veem que o Lula fracassou quando fez essas concessões. E do outro lado, o tal do centrão e mesmo setores da oposição, não há muita convicção numa perspectiva diferente, que é uma perspectiva, vamos dizer, mais liberal de mercado, mais fiscalista, porque tudo isso caiu com o próprio Bolsonaro e com o fracasso do Paulo Guedes. Então o cenário para você sair gastando e fazendo merda é até plausível. Só que o cenário para esse populismo dar certo não é. Então o cenário de um governo Lula é um cenário de descalabro. E aí você vai pegar as classes médias produtivas que vão sofrer esse arroxo, porque o Lula vai tentar manter sua base eleitoral, e a primeira coisa que ele vai tentar fazer, elas vão pra rua. Então a gente vai ter um primeiro ano de governo Lula muito ruim, a gente vai ter um clima péssimo. E aí, para tentar se manter e se sustentar no poder, prevejo da parte do Lula ações políticas que lhe protejam de críticas advindas da rede social e de uma imprensa que vai migrar aqui e ali para fazer ataques a ele, tá? Que a gente não se iluda. E aí eis o problema. Na hora de barrar esses arroubos autoritários do Lula, teremos que ter parlamentares fortes. E vocês sabem do que eu tô falando, tá? Gente que enfrentou o Lula, assim como enfrentou o Bolsonaro. Gente que participou do impeachment da Dilma. Coloquem isso na cabeça, tá? Gente capaz de fazer um enfrentamento sério a esse cara. Porque o que a gente prevê é uma crise na tal da democracia. Sabe a cartinha da democracia? Essas pessoas que assinaram a cartinha da democracia vão relativizar pressupostos da tal democracia que eles gostam de defender em nome da proteção do governo Lula. Então serão anos muito, mas muito turbulentos, tá? E a esquerda está vendo isso acontecer em outros lugares. Tá assim na Argentina que tá tendo manifestação, tá assim no Chile que mal o Boric assumiu o poder. Não imagine que será diferente com o Lula no poder, ainda mais com a sociedade organizada, de uma maneira difusa, mas organizada, que não acontecia quando o Lula era presidente da República, ou, por exemplo, no período do escândalo do Mensalão, em que ele contava também, obviamente, com esse bônus, não só demográfico que a gente teve, mas o bônus do boom das commodities. Então, é uma previsão, tá, meio ruim, meio negativa, mas não tem muito a dizer pra vocês não, tá? O Bolsonaro vai deixar essa bomba pra ele. E eu vou falar ainda mais um negócio. Bolsonaro perdendo a eleição, não vejo ele dando golpe, mas eu vejo ele terminando de torrar, terminando de destruir, entregando o Brasil absolutamente arruinado por o Lula, que não vai ter outra coisa a fazer, além de trabalhar pra arruinar ainda mais o nosso país. Tá bom, galera? Esse foi meu recado, espero que tenham gostado. Beijos e abraços pra todos vocês.